aos meus colegas parlamentares. Retorno a esta tribuna para falar da importância dos cheques para a economia brasileira. Tranquilidade para quem recebe os cheques portadores e bom para os emitentes que passarão o cheque sem nenhuma desconfiança para o portador. Com o passar dos tempos, o cheque é uma instituição que garantiu milhares e milhares de negócios em todo o país. Durante muitos anos, foi perdendo a credibilidade, principalmente por conta da falta de responsabilidade de seus emitentes, do Poder Judiciário que não pune e os bancos que falham no controle da emissão dos talonários de cheques. Embora não tenho a menor dúvida que a responsabilidade da emissão dos cheques sem provisão de fundos é do emitente. É importante lembrar que nem todos os emissores de cheques sem provisão de fundos agiram de má fé, mas realmente afetou a credibilidade dos cheques, aumentando gradativamente a desconfiança dos brasileiros. Há poucos anos, o cheque era a moeda corrente entre cidadãos e que facilitavam diminuindo a burocracia e honravam seus negócios, utilizando-se do conhecido cheque predatado. Infelizmente, perdeu-se a confiança. E nós, parlamentares, juntamente com o Banco Central, precisamos resgatar a credibilidade do cheque, tamanha sua importância. Com a familiaridade que tenho do sistema financeiro, eu fui gerente da Caixa Econômica Federal durante 14 anos, relator geral do Sistema Financeiro Nacional, durante 8 anos, membro da Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados. Entre outras atividades, não posso me conformar ficando de braços cruzados, favorecendo pessoas de má fé. Vale lembrar que apenas 3% dos cheques emitidos, em média, são devolvidos. Quase 1%, em média, são devolvidos por erro no preenchimento. Assinatura não confere, falta de assinatura, cheques sustados, cheques prescritos, falta de endereço, rasuras, etc. Mais de 1% são cheques recuperáveis rapidamente, de acordo com o emitente. Muitos cheques não foram emitidos com o intuito de dar calote de má fé. A grande maioria liquida para o cheque, pois paga o cheque, pois são pessoas idôneas, e menos de 1% são emitidos por pessoas inidôneas. Gostaria de apenas explicar, estatisticamente, que mais de 99% dos cheques emitidos são bons, são emitidos por pessoas de boa índole. Apenas 3% dos cheques emitidos que circulam no país voltam, são devolvidos. E desses 3%, na ordem de 1%, são devolvidos por erro no preenchimento. Assinatura não confere, falta de assinatura, falta de endosso, cheques prescritos, cheques sustados, aqueles cancelados. Então não é justo que há menos de 1% de pessoas que emitem cheques de má fé, tentando lograr o cliente. Confesso que não vejo muita dificuldade para resolver essa questão. Falo com conhecimento de causa. Para isso, estou apresentando um projeto de lei que teve a origem baseado em algumas visitas, de uma delas ao meu gabinete aqui em Brasília, pelos CDLs, Associações Comerciais e Industriais, representatividade do país, entre eles de Santa Catarina, pedindo-me que apresentasse um cheque responsabilizando o banco pela emissão dos cheques sem provisão de fundos. Ora, eu não posso cometer tamanha irresponsabilidade, porque o responsável pelo emitente, aliás, o responsável pela emissão dos cheques sem provisão de fundos é do emitente. Esse tem que ser punido. Temos que ter um controle na emissão dos talonários de cheques, que é a responsabilidade que vai servir ao banco. Então, o nosso projeto, depois de muito estudado, debatido,
Já participei de debates com palestras, por exemplo, com associações comerciais e industriais de Tubarão, Santa Catarina, em Criciúma, também em Santa Catarina, Aranaguá, em Florianópolis, em Balneário Camboriú, Itajaí, discutindo com a sociedade, em especial com a representatividade dos CDLs e das associações comerciais e industriais. Ninguém contra, muito pelo contrário, o que nós temos que buscar o equilíbrio. Por isso, o meu projeto, estou aqui relatando nesta oportunidade e apresentarei mais algumas palestras que faremos ainda com a representatividade. O teor do projeto é o seguinte: os cheques emitidos com valores até 25% do salário mínimo, hoje na ordem aí de R$130, não voltarão mais sem provisão de fundos. Apenas para os cheques emitidos sem provisão de fundos. Os cheques com irregularidades, como citei, com falta de assinatura não confere, erro no preenchimento, cheques prescritos, cheques sustados, este não, a responsabilidade continua sendo do portador do cheque. Eu estou falando dos cheques emitidos sem provisão de fundos. Ora, na nossa avaliação, nós vamos resolver mais de 70% dos cheques emitidos sem provisão de fundos do país. Quanto custará se tivéssemos que propagar o resgate, recuperar a credibilidade do cheque no país? O custo-benefício vai ser mínimo para os bancos. Obviamente que após a apresentação do projeto, que está praticamente pronto, teremos que discutir aqui no Congresso Nacional. Já conversei com inúmeros parlamentares, todos concordaram com a ideia, com a iniciativa, e depois partiremos para a discussão com o Banco Central e depois com a FEBRABAN, representando os bancos, onde provaremos, na discussão, no debate, que o custo-benefício valerá a pena. Por isso, é importante aqui fazer esse relato, divulgar, para aqueles que ainda entenderem que é importante dar sugestões. O meu gabinete estará aberto para receber as sugestões. Vale lembrar que de janeiro a abril deste ano foram pagos, compensados 460 milhões de cheques no Brasil. Somente no mês de maio, na ordem de 93 milhões de cheques pagos e compensados no Brasil. Apenas 1,7% que voltou ou voltaram sem provisão de fundos. É importante que nós estejamos atentos para resgatar a credibilidade do cheque no Brasil. Acabar com esse negócio de chegar numa loja, não aceitamos cheques. Mais de 99% são pessoas idôneas. Vamos evitar esse constrangimento. E eu mesmo fui a Salvador, proferir uma palestra, e lá, depois da palestra, visitei o mercado público em Salvador, e ao visitar várias lojas, uma delas comprei camisetas e lembranças de Salvador para levar para Santa Catarina, para minha família, e ao passar o meu cartão de crédito deu erro, acusou erro na leitura. Foi quando saquei o talão de cheques e a balconista disse: não aceitamos pagar com cheques. Foi constrangedor, senhor presidente, constrangedor. Resultado, não trouxe a lembrança, a loja deixou de vender, quem fabricou também teve prejuízo, o governo não arrecadou. Então nós precisamos resgatar isso o mais rápido possível. Apenas como complemento do projeto, diz o seguinte: as contas novas, os bancos só entregarão talão de cheques com 5 folhas, 5 cheques, por um período de 6 meses. O banco terá autonomia de estender até 12 meses. Para os clientes antigos não tem problema, não existe cheque sem fundos para cliente antigo. Então, menos de 1% que age de má fé não pode prejudicar os 99%. Para encerrar, senhor presidente, estarei apresentando esse projeto rapidamente,
aguardando mais algumas sugestões e dizer que nós vamos provar que o custo-benefício vai ser importante para os bancos, vai ser importante para o país e principalmente para os pobres, aqueles que ganham menos, a classe média, porque o cartão de crédito é caro. O cartão de crédito tem que pagar anuidade, pagar o cartão, tem que pagar juros de 7% a 12% quando estoura, quando não paga nos próximos 30 dias. Então, por isso, este resgate do cheque no Brasil será importante, inclusive, para a economia brasileira. Muito obrigado, senhor presidente.